Jesus possa vos continuar abençoando. Nós vamos ter uma leitura em nossa Bíblia. Essa leitura está no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, e versículo 14 e versículo 15. Dois versículos. Eclesiastes. Isso aqui depois de Salmos, né? Depois de Salmos, Provérbios. Tem algumas Bíblias que são mais fáceis de achar, né? Tem um abecedário, outras não tem, né? Eclesiastes 3, 14 e 15. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que foi, já é. O que é, já foi. E o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Precioso Deus, nós te agradecemos, Senhor, sempre pelo privilégio de poder ler tua palavra e confiar nela, depositar nossa confiança. Te agradecemos porque quando o Senhor pensou em nos dar o melhor que o Senhor poderia, o Senhor nos deu a sua palavra. O Senhor não nos deu uma forma religiosa, o Senhor não nos deu alguma coisa misturada ou híbrida, o Senhor nos deu uma coisa pura e original. Nós te agradecemos, Senhor, por também estarmos na tua casa, podermos te reverenciar, podemos falar contigo, Senhor, através da oração e também acreditar que o Senhor pode falar conosco, que o Senhor pode nos responder quando nós esperamos e confiamos em ti. Pedimos estas bênçãos no decorrer deste culto e daquilo que deverá ser explanado ao bem da tua causa, Senhor. Nós pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar os seus lugares. Nós agradecemos a Deus, em primeiro lugar, por podermos estar em sua casa, né? E podermos também estar repartindo um pouquinho com os nossos irmãos lá da internet, que podem estar acionando e podem acionar também mais tarde, né? Em qualquer horário, porque estas gravações ficam ali através do YouTube e elas então facilitam, né? Nós desejamos que Deus sempre abençoe o esforço de cada um. Ali está o seu Valdinho, né? Fazendo sempre a sua parte, vindo para assistir. Daqui às vezes ele vem sozinho lá, né? Lá do Balneário Rincão. Também a irmã Céia, né? Que também sai lá da Içara. Nós sabemos ultimamente que a irmã tem algumas dificuldades em sua saúde, né? Enfim, e especialmente depois que ficou viúva, enfim, nós entendemos isso, né? Desses dias falamos ligeiramente ali com a irmã Aninha, né? Dizendo que nós não esquecemos nunca de vocês, né? Mas agora temos que, assim, nos limitar, às vezes, a respeito das visitas, porque nós estamos não só atendendo pessoas que já estão aqui na comunhão conosco, mas temos tratado também de visitar pessoas novas, pessoas que nos solicitam, que estão esperando a nossa visita, e, na verdade, as necessidades são muito grandes, né? Pelas perguntas, às vezes, das pessoas, né? A gente vê, né? Nessa semana ali, conversando com a Ellen, né? A gente viu assim o algo que a pessoa tem de bom, né? Mas a incerteza que paira nas pessoas, como nós falamos esses dias, agora no programa passado, né?
que há uma incerteza muito grande, né, nas pessoas, e não é em vão isso, né, porque isso é uma falta, é especialmente essa falta de confiança ou maturidade, ela está exatamente até mesmo nos meios religiosos, né? Então, os meios religiosos, conservadores, as igrejas estão estabelecidas em formas de crer, e isto tem feito com que o Espírito Santo não possa trazer para eles o que é necessário nesse dia, porque nesse dia nós não vivemos com aquilo que nós tivemos no dia passado, né? Nós temos que estar atento a isto, porque não é questão do pastor, não é questão nossa que eu esteja assim descontente porque alguém fique parado no tempo, mas é que eu vejo o perigo nisso. Hoje, parar significa retroceder no tempo, né? Você tem que avançar, dado que o inimigo também está avançando. O inimigo não está parado, o pecado está sendo multiplicado, né? Então, se há uma multiplicação do pecado, é necessário que também do amor divino, é necessário que também da segurança, é necessário que nós também possamos avançar nisto para dizer e mostrar ao inimigo que não é só ele que avança, nós estamos avançando. Se ele quer briga, nós estamos aqui para brigar, nós estamos para nos abaixar para ele de forma alguma, ainda que ele tenha maioria e ainda que ele possa agir nas autoridades e possa agir com quem quer, e advogado e juiz e quem quer, quem que ele possa usar. Nós não estamos com medo disso, né? Porque nós sabemos que, como outros servos de Deus, como Daniel, que estava na Babilônia, imagine, Daniel na Babilônia foi levado escravo, não tinha direito nenhum, porque nem sequer na sua nação estava, né? Mas lá, com um jovem, né? No entanto, você vê que ele tinha uma constituição, que ele não se dobrou diante de idolatria, não se dobrou diante da apresentação e da pompa de Babilônia, né? Que ainda que tinha escravizado a sua nação, e tinha escravizado porque Deus permitiu, né? Mas ele estava lá mantendo a sua posição. 3 vezes por dia, ele abrindo a janela do seu quarto e se dirigindo para Deus, né? Não é só bonito isso é uma coisa, sabendo que estava ameaçado de colocar na cova dos leões e na fornalha, enfim, todas essas coisas, sabia que corria esse perigo, mas ele sabia que tinha algo mais que isso, e nós temos que saber que nós temos algo mais que tudo isso que o mundo apresenta, e até o mundo religioso do nosso dia, né? Amém? Amém? Que muita gente já não janta, né? Então, né, fica assim mais, né? Mas pode tomar café de tarde, né? Para dar um amém mais forte assim, amém? Ah, agora sim, agora sim. Senão nós vamos ter que botar café ali na hora de sair, né? Mas vamos aqui adiante, então, irmãos. Eu vou falar um pouquinho de um assunto, nós estamos falando um pouquinho sobre o assunto das eras, porque o profeta disse que se você não tem conhecimento das eras, você também não pode avançar muito na mensagem, porque é das eras que você vai para os selos. Não é dos selos para as eras, não, você vai das eras para os selos. Dos selos você vai para as trombetas, e das trombetas você entende sobre as pragas. Então, tem uma ordem para nós caminharmos nisso. E se eu estou falando isso, é porque eu pretendo falar ainda sobre os selos, pretendo falar sobre as trombetas e pretendo falar sobre as pragas, né? Nesse ano, né? Nesses meses aqui que estão indo pela frente, eu pretendo, se Deus me permite, a gente vai falar disso. Nós temos falado em alguma época, né? Mas isso sempre tem que retornar, porque cada vez que você retorna, você aprende mais. Então, essa escritura que eu tenho lido aqui com os irmãos, essa foi a escritura-chave pela qual o profeta, o mensageiro, começou a descobrir sobre as eras, né? Quando ele descobriu que tudo quanto Deus faz,
dura eternamente. Quer dizer, não é só para uma época, né? Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, né? E isso faz para que haja temor diante dele, né? Então, quando você vê alguém que tira, né, partes ou acrescenta, você deve ficar com temor sobre isso. Você diz, eu não quero participar disso, eu não quero nem tocar nisso que acrescenta ou diminui, enfim, eu quero estar exatamente com a palavra, né? E tudo que tudo que está acontecendo já foi. Né? Por isso que não tinha razão da gente mencionar sobre Daniel, sobre Davi, sobre alguns outros, esses personagens. Não tinha razão de nós estar mencionando hoje, se Deus não seja o mesmo e se as experiências não sejam iguais. As experiências são iguais, né? Vou mostrar um pouquinho aqui à medida que Deus nos concede, né? E o que há de ser também no futuro também já foi, né? E Deus pede conta de tudo o que se passou. Por exemplo, você vê dois livros que Satanás odeia muito. É o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. O livro de Gênesis, porque Gênesis é o princípio, é os princípios. E Gênesis tem revelação. É tanto que tem revelação que tanta gente ainda vive acreditando que Eva comeu uma maçã. Por incrível que pareça, ainda fica falando esse tipo de coisa, né? Então, é porque não tem revelação do que aconteceu lá. Né? Porque os que creem na mensagem sabem disso, sabem o que aconteceu. O pecado significa sangue, né? Maçã não tem sangue. Então, aí continuando aqui, você vai ver que haviam 12 patriarcas. 12 patriarcas lá no tempo de Abraão, né? Haviam 12 patriarcas. Né? Depois deu origem a esses patriarcas às 12 tribos de Israel. Né? Aí você vê, sempre 12. Quando você chega em Apocalipse capítulo 4, versículo 4, você encontra 24 anciãos. Então aí está juntando, né, os do Antigo Testamento, está juntando o Gênesis, juntando ao Apocalipse. Então você vê, por isso que nada se diminui, nada se faz, se acrescenta, né? E quando você vê essas eras, com esses nomes que estão aí, né? Esses nomes são bíblicos, não é acrescentado, não foi apresentado por William Branham, não, como alguém chama de doutrina de William Branham. Isso é um absurdo, isso é uma questão de avacalhar a própria Bíblia, não é a mensagem, é a Bíblia que eles dizem que creem, eles estão avacalhando porque eles não sabem o que isso significa. Então ali está Éfeso, né? E você sabe que Éfeso significou a primeira era. Né? Está lá, né, onde apresenta lá que devia ser luz total, né? E você vê que já tem luz e trevas lá, né? Porque houve descuido, porque Éfeso significa descuidado ou relaxado, que a pessoa descuidou, não manteve o cuidado correspondente que devia manter-se com aquilo que havia recebido. Né? A pessoa deve ter cuidado, temor com aquilo que recebe, porque recebeu de Deus, e Deus se deu a graça de trazer a ele aquela dádiva, ele deve então segurar aquilo com muita dedicação, muito carinho, com tudo que é da sua vida. Né? Então, aí você vê, né? Então, na segunda era, que nós temos lá, na segunda era, você pode ver lá no candelabro, né? Você pode ver que já existe mais treva do que luz, né? Porque o descuido da primeira era trouxe mais treva para a outra era. Então, na outra era, nós tínhamos, assim como Éfeso significa relaxado, Esmirna significa amargura. Eles já sentiam amargura, viu? Porque a pessoa, o fruto da desobediência é amargura. Por que tem pessoas tanto no nosso dia com a vida amargurada?
Estão amargurados não é porque Deus quer que eles estejam amargurados. Estão amargurados por causa da desobediência, por causa de ficar mais do lado do pecado do que do lado da palavra. Então isso, por consequência, traz a amargura, traz a insegurança, traz a falta de paz, traz a queixa, traz a lamúria, traz todas as coisas que as pessoas se queixam, que você vê as pessoas se queixar. Agora, se você fala para uma pessoa que é porque ele está em pecado, ele fica até bravo com você. Porque ele disse, não, mas as igrejas não dizem isso, eu também sou religioso e eu não vou. Mas aí, por aí é que está a coisa, né? Por aí mesmo, né? Então, dando essa passadinha, agora você vê, lá na terceira era, o que nós temos? Pérgamo. Você sabe que Pérgamo significa um lugar e habitação de Satanás, né? Então, o descuido foi trazendo amargura, e a amargura deu lugar a Satanás. Que eu sempre digo para os irmãos, se você um dia se você se encontra com a tristeza e com a amargura, não tome decisão amargurado. Porque se você tomar decisão amargurado, sem você sentir a paz, você não tem o pombinho no coração. Uma pessoa, se não tem a paz, ele está nas trevas. Porque as trevas é que trazem esse tipo de coisa. A luz traz paz. Quando você está na luz, você sente paz. Ainda que todas as coisas estejam negativas à sua volta, você está no positivo, você está agradecido a Deus por isso. Você tem que levar isso em conta. Então ali está. Aqui eu estou falando das eras um pouquinho em forma de profecia. Isso pode se aplicar também pessoalmente, porque ali se trata de um corpo, ali está o corpo coletivo de todas as eras, que é o corpo de Cristo, e ali também está uma representação da pessoa individual, né? Porque cada um é individual. Agora, quando você chega lá na quarta era, o que você tem? Um pouquinho só de luz, né? Um pouquinho só de luz, porque esta desobediência, esse relaxamento aqui, né, que eu falei da era de Éfeso, deu lugar à amargura, e a amargura colocou Satanás no trono. E quando você fala de Satanás no trono, ele está no coração de muita gente. Porque o trono que o diabo procura estar é o trono que pertence a Deus. E o trono que pertence a Deus aqui é o nosso coração. Seu coração, não é ou não é? Porque a torre de controle de Deus é a sua alma, e sua alma está no seu coração. E você decide com o seu coração, não é com os seus sentidos. Se você quer tomar uma decisão verdadeira, não tome pelo que o olho vê, não tome pelo que o ouvido ouve, tome pelo que o coração fala, o que o coração decide. Isso é Deus lá dentro de você. Se você ora e espera receber a resposta da parte de Deus. Amém? Então, coloque a palavra no lugar e vê se não tem resposta. Tem resposta sim, mas se não tem, fica uma coisa aí, meio. Tá ou não tá? Enfim, tá bom ou não tá? Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aí, quando Satanás já tomou lugar ali, já tomou um lugar, um trono, e quando ele tomou um trono, por isso que Pérgamo significa duas coisas: o lugar de Satanás, ou completamente casado. Que casamento seria esse? Que casamento seria esse? Você sabe que o casamento são duas partes. E o casamento, que casamento que aconteceu ali? Ali aconteceu o casamento da igreja com o Estado. O casamento da igreja com a política. Porque a igreja, até 325 anos, depois de Cristo, dos apóstolos, eles tinham uma igreja só. Mas depois de 325, eles se dividiram, porque um queria a porta larga e o outro queria a porta estreita. E sempre quem entra pela porta estreita é mais apertado para entrar menos gente. Não é porque a porta larga entra mais gente. Não é porque quem quer a porta larga entra pela porta larga. Agora, quem quer a porta estreita entra como vai atrás do conselho de Jesus. Foi o conselho de Jesus ou não? Foi ou não foi? Foi. Aleluias. Então,
Isso é Bíblia. Isso é a palavra, né? Então aí é que veio, é daí que se tornou uma igreja apoiada pela política, apoiada pelos poderes do mundo, porque ela estava casada com o Estado. Quando ela casou com o Estado, então aí ela perseguia mais os cristãos. É por isso que ela matou 68 milhões de cristãos, porque eu estou falando da primeira igreja falsa, eu estou falando da primeira falsa, né? Porque depois veio as filhas, ela também tem filhas, né? E hoje, talvez eu não vou dar o nome, mas aqui você como cristão sabe quais são as filhas da grande meretriz. Quantos que estão aqui sabem quem são as filhas da grande meretriz? Viu? Tem bastante quantos. Graças a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Você tem que saber para você não estar nelas, porque se você não sabe, você está em uma delas sem saber. E que muita gente está no nosso dia e se acha numa falsa paz. Como é que ele vai se achar? Como é que ele vai se achar seguro? Como é que ele não vai se sentir inseguro? Tem que se sentir inseguro porque ele está num lugar de condenação. Como que uma pessoa pode ficar em paz em lugar de condenação? Bendito seja o nome do Senhor. Então, aquela era lá, a quarta era que você vê mais escura, ali então é a era de Tiatira. Tiatira. Não tem como se atirar para cima, se atira para baixo mesmo, né? O que significa Tiatira? O que significa Tiatira, irmãos? Ninguém quer falar? Sim, isto. Domínio feminino. E feminino significa igreja. Domínio da igreja. Sim, senhor. Domínio da igreja. Além de casar, era a mulher que estava mandando, era a igreja que estava mandando. Não é? Por isso que você sabe que num tempo, e hoje nós sabemos quem é o representante que quando existe uma guerra, ele vai lá, vai lá se manifestar para parar a guerra. Não é para parar, não é para terminar com a guerra, só para parar com aquela ali, assim, só para fazer de conta. Essa é que é a grande verdade, né? Diz que o grande mandatário aí viaja para um lugar e viaja para outro por causa da guerra, né? Aí você sabe. Nunca termina com guerra, coisa nenhuma. Não vai terminar nem com a guerra que vai vir contra o país deles. Mas eu tenho que me deter aqui, né, porque começo... Tá? Porque muita gente não entende isso, né? Não entende essas coisas, né? Mas nós precisamos entender, né? Precisamos caminhar adiante. Então esse domínio feminino foi dado por quem? Se o trono de Satanás já estava na terceira era, quem deu o poder para a igreja na quarta foi Satanás. Foi Satanás. Satanás, sim. Ainda que use Bíblia, ainda que use alguma coisa, ainda que use cruz, ainda que use crucifixos, não importa isso aí, mas o que vai identificar é as obras, porque o diabo se engana também, engana as pessoas carregando Bíblia, falando de Bíblia, mas não vivendo. Toda vez que você vê alguém falar e não viver, isso é o negativo, isso é que é o falso. Ele recebeu alguma coisa do Espírito Santo, mas ele não está vivendo o que o Espírito Santo nos ensina. Pelos frutos conhecereis as árvores. Bendito seja Deus. Então aí você teve a era de Esmirna, a era de Tiatira, como eu estou dizendo, né? Aí você vê que 68 milhões de santos foram mortos nessa oportunidade. Foi 1000 anos de trevas, né? Hoje diz que o representante da falsa igreja, lá da primeira, diz que pede perdão, diz que pediu perdão, né? Mas acontece que Deus não dá esse perdão, você sabe disso, né? Não dá esse perdão porque aquele que se arrepende, aquele que se arrepende dos seus pecados e deixa, se arrepender e não deixar, não adianta nada. Ele se arrepende para ser uma maneira, para constar, para ter a confiabilidade das pessoas pensar que o mandatário
religioso se arrependeu e que Deus perdoou e que ele não é mais culpado. Não, esse sistema está condenado por Deus conforme Apocalipse 17, porque ela está embriagada com o sangue dos santos. Você sabe disso, né? Então, aí só para você ter uma ideia, né? Se nós falamos de 325 anos depois da era apostólica, né? A igreja se dividiu, e daí caminhou para diante, não se voltou mais, caminhou dividida. Quando você chega, por exemplo, em 1929, houve lá em 325, houve um concílio, né? Não vou entrar bem nessa questão, porque eu quero ir um pouquinho mais adiante, né? Houve um concílio, eu creio que dos primeiros concílios daquela oportunidade, né? Quer dizer, se uniram numa forma de crer, né? E já não começou mais a valer a palavra, começou a valer a igreja, o que a reunião deles dizia, isso era o que valia, não era mais a palavra, né? Então, aí deu-se a divisão, né? Houve 15 dias de batalhas muito sangrenta de cristãos que deram as suas vidas ali, porque não concordavam e permaneceram com a palavra, e os outros se foram com a maioria. Quando nós chegamos em 1929, você sabe que houve um tratado chamado Tratado de Latrão. É porque essa cidade chamava-se Latrão. Então, houve esse tratado lá, onde o Papa Pio XI, né? Pio XI, não sei por que, não sei se Pia, não sei por que é Piura, mas sei que é Pio. Pio XI fez um pacto com Benito Mussolini. Coitado do Benito Mussolini, foi tão bem sucedido que chegou a morrer de cabeça para baixo. E as próprias pessoas que apoiaram ele, que apoiaram o fascismo, eles fizeram e eu vou dizer aqui, porque a história conta, isso é bem claro, né? Não estou ofendendo ninguém católico, agora o sistema católico, isso tem que ser mostrado, porque a Bíblia mostra, né? Então, por isso que eu estou falando, né? Para você saber que Benito Mussolini era o autor exclusivamente do fascismo, né? Do fascismo foi para o nazismo, e do nazismo foi para o comunismo, e o comunismo dura até os nossos dias, e vai ficar ainda para chegar até a Guerra do Armagedon, ainda vai estar ali comandando o comunismo, que move as nações para isso, nessa finalidade, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, em rápidas palavras, que esse tratado trouxe um benefício, que aquele velho Vaticano foi todo pintado, foi todo reformado com auxílio de Benito Mussolini, porque o Papa abençoou os canhões. Abençoando os canhões, daqui um pouco vai ter quem abençoe a bomba atômica também, né? E isso não é agora, não é agora. Em 68 que eu estava na igreja, eu já sabia disso. O pastor que era o meu pastor daquele tempo já sabia isso. Então, ele sabe das coisas, mas não dão continuidade. Não dão continuidade. Ah, não, isso aconteceu lá no passado. Não tem nada no passado. Todo passado vem aqui para o nosso dia. Porque as eras têm um acumulativo. Aquilo ali foi acumulando, como você vê aí. Então, quando nós temos lá a quinta era, que é a era de Lutero, que é os que restauram. Quinta era é os que restaram. Por isso deu-se o broto, a era do broto, né? Se nós pudéssemos ler, mas eu creio que vai ocupar um pouquinho de tempo, depois, se é possível, a gente lê, por isso eu tenho dito, né, que pregação é uma coisa, estudo é outra. O estudo se aponta versículo por versículo, capítulo por capítulo. Agora, quando estamos assim, na corrida aqui, que o Espírito vai levando, a gente tem que ir um pouco mais rápido, né? Então,
Ali você pode ver, na quinta era, Deus disse assim: essas poucas pessoas que andarão de branco comigo, para você ver que não é a maioria. Ele diz, essas poucas pessoas, e você pode ver que a era ali não é a totalidade, é um pouquinho a quinta era ali que está vindo um pouquinho mais de luz, porque a quarta era quase perdeu toda a luz, não é? Ali está vindo um pouquinho de luz, é como você corta uma árvore por cima, corta a galhação, corta, deixa o toco e depois começa então a brotar. É a mesma coisa. Isso é o que aconteceu com a igreja durante as eras, né? Aí quando você vai então para a sexta era, então ali Deus abre uma porta. Aquela foi a era da porta aberta. Ali abriu-se a porta, Deus deu presente, Deus restaurou os dons voltaram, que a igreja não tinha mais, tinha perdido, né? Mas agora, quando eles receberam os dons, cada vez que Deus alcança as boas coisas, corre-se outro perigo. Ali correu-se outro perigo. Agora já temos os dons, agora temos tudo. Agora já escapamos das eras, já escapamos daquilo que aconteceu no passado, já não estamos na era de Tiatira, não estamos mais na era de Sardes. Não, já estamos agora. Por isso o pentecostalismo se alastrou. E as pessoas começaram a manifestar os dons e falar línguas e curar os enfermos e a ver maravilhas. E agora, atrás das maravilhas, começaram a receber dinheiro agora, né? Usaram os dons para isso. Mas você vai ver ali que Deus disse, né? Deus disse, guardas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque a pessoa pode ter dom e perder com a coroa, e a coroa é mais importante. É mais importante ou não é? O que você acha? O dom é mais importante que a coroa? Para mim, é a coroa que é mais importante. Quantos acham que a coroa é mais importante? Ah, sim, porque o dom é um presente. Mas a coroa é o galardão daquilo que você viveu, não é? E hoje as pessoas estão conformadas com os dons e não se importam com a coroação, não é? Esse que é o perigo ainda desse dia, não é? Então veja o acumulativo das eras, como ela está indo, não é? Aí por isso que quando você chega lá na última era, na Laodiceia, que é a última era, que significa direito dos povos, quando nós devíamos ter mais luz pela continuação, porque estava inclinando assim, parece que já tinha tudo para ter mais luz nessa era, de novo as trevas aumentaram, porque as pessoas veio o estado de mornidão, se tornaram morno, se tornaram acomodados, se tornaram satisfeitos, porque hoje a igreja satisfaz, o templo satisfaz, as boas coisas bonitas satisfaz, o dinheiro satisfaz, a posição satisfaz, o show satisfaz, quem canta melhor satisfaz, a melhor orquestra satisfaz, tudo isso vai satisfazendo, todo o entretenimento vai ocupando a vida das pessoas, mas o verdadeiro cristão deve se ocupar com a palavra, porque ele vai sair daqui não com show, ele vai sair daqui com a palavra que está enraizada na sua vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Estamos caminhando para chegar um pouquinho mais adiante aqui, mais algumas coisinhas, né, que nós queremos, então, repartir com os irmãos. Temos um pouquinho de tempo, vamos ler a nossa Bíblia agora, hein? Você está de acordo de ler na sua Bíblia? Então, veja aí então em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler agora alguma coisa aqui, né, porque é valioso. Capítulo 2 e versículo 4. Tá? Antes, eu gostaria de mostrar para os irmãos que escreve, começando pelo começo, no capítulo 2, versículo 1, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então, essa igreja tinha um anjo que representava, né? Anjo, tem o anjo celeste e tem o anjo terrestre. Isso tem muita escritura para mostrar isso, né? Que o anjo celeste é aquele que ministra, ele é
é o que ministra em favor daqueles que hão de herdar as promessas. Isso está em Hebreus, no capítulo 1 e versículo 14. Então, o anjo celestial está em favor dos que hão de herdar as promessas, mas ele tem que usar o anjo terreno, porque tem que ter uma boca para falar, tem que ter alguém para fazer a parte terrena. Então, esse é o anjo terreno. Ele disse: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Mas no versículo 4, tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade. Deixou o fundamento. Porque se você vai ver o fundamento da igreja, a igreja dos apóstolos, eu creio que nós mencionamos um pouquinho ontem, mas você pode conferir lá em Atos capítulo 4, você vai ver como é que eles viviam. Eles viviam numa condição amorosa, eles viviam tão unidos que ninguém considerava nada seu de si próprio, nem sua própria propriedade. Eles vendiam a sua propriedade e traziam aos pés dos apóstolos, e em cada um deles havia temor de Deus, e eles tomavam suas refeições com singeleza de coração, e cada dia Deus acrescentava os que haviam de se converter, os que haviam de fazer parte daquela comunidade. Aquele era o corpo de Cristo. Então, eles, depois de ter tudo isso, eles perderam isso, eles se acomodaram. Eles ficaram acomodados. Não precisamos mais de permanecer orando, jejuando, buscando. Não, nós já temos. Isso é o que sempre as pessoas pensam, nós já temos. É por isso que hoje também, ontem, quando nós começamos esta mensagem, nós não tínhamos igrejas, não tínhamos lugar para se reunir. Nós reuníamos em casa de irmãos que abriam as portas do seu lar, ali nós pregávamos a palavra, ali nós batizávamos as pessoas, ali nós dávamos a ceia. Eu cheguei a dar ceia em casa de chão batido, que não tinha nem piso. E Deus não deixava de abençoar, nós estávamos abençoados. Agora hoje nós estamos num lugar bonito e de repente tem que dizer: diga amém, por favor, diga amém. Tem que ter alguma coisa errada aí, ué. Sim, senhor. Sim, senhor. E não é nas pessoas de fora, não é nas pessoas que vêm endemoniadas, não é nas pessoas que trazem demônio, que trazem carga, não é esses que pesam, não. São pessoas que se dizem ser cristão. Esses é que causam peso. Mas nós vamos adiante. Nós vamos adiante mais aqui, à medida que Deus está nos dirigindo aqui. Já na segunda era, que é capítulo 2 e versículo 10, acho que é 10. Deixa eu conferir aqui. 10. Nada temos, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha aí a coroa. Não importava que tivesse que ser preso, mas tinha coroa. Não recebia a coroa se não enfrentasse. Viu bem? Mas teria uma tentação. Isso não era 10 dias aqui do nosso calendário, isso foi 10 anos que eles tiveram isso aí, uma perseguição. Agora, nos dias dos apóstolos, vê se alguém ficava na prisão. Pedro foi para a prisão e o anjo foi lá e tirou ele de lá. Tirou ou não tirou? E Paulo foi para a prisão e Deus tirou ele de lá. Agora aqui eles já ficavam presos. Aqui, porque já estavam na era de amargura. Agora, vamos ver a próxima era. Aí, como eu disse, fala do trono de Satanás, é no mesmo capítulo 2 e versículo 13. Para que os irmãos possam marcar nas suas Bíblias.
Eu almejava muito isso quando eu tinha essa oportunidade de marcar. Nesse tempo eu marcava toda a minha Bíblia. Eu pegava um lapisinho de cor e já ia marcando, né? Pode marcar, irmão, não tem problema. Até que você pode depois, né? Hoje eu não posso mais quase marcar a Bíblia, porque se eu vou marcar a Bíblia, depois quando eu não posso usar uma nova, uma nova tem que ficar com a que tem marcando de novo. Aí eu não posso fazer isso, mas capítulo 2 e versículo 13. Eu sei as tuas obras, onde Satanás, onde habita, sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, viu? Que eu estava dizendo para que você veja que a sua Bíblia diz isso. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, viu? Ainda tinha o batismo verdadeiro, ainda retinha o nome até aí, viu? Viu como é que é? Eles perdeu o batismo verdadeiro depois, né? Até aqui eles ainda tinham. E não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quer dizer, por que havia martírio dos cristãos? Satanás se encarregava disso, né? Era a era de boi, a era de sacrifício, né? A pessoa servia a Deus e era sacrificado, era martirizado. Mas o Espírito Santo, na qualidade de chamado Espírito de boi, dava condição, dava resistência para aquelas pessoas, para que a morte não colocava temor neles, a morte deixar, mesmo ameaçado, como eu estava falando no início, eles ficavam encorajados. Eu vou morrer, mas eu vou direto para o paraíso. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. Vou morrer, mas tenho a minha coroa garantida. Essa que é a verdade, né? Aleluias! Mas o que mais tinha lá? Umas coisas tenho contra ti, versículo 14. Tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Isso foi lá do passado, irmão. Lá no passado, hoje não tem mais doutrina de Balaão. Naturalizaram o Balaão no nosso dia. Hoje não tem só um Balaão, tem Balaões. Viu? Se você quer saber. Porque a doutrina de Balaão é exatamente esta. Tem dom, tem o presente de Deus, o dom é do Espírito Santo, mas a doutrina não é. Isso é o que faz a pessoa falsa, é ter uma parte de Deus e outra parte do diabo. Isso é o que faz uma pessoa falsa. Não é que ele tenha tudo, não é que tudo seja diabólico, não. Ele tem uma parte de Deus, porque senão ele não enganaria. Ele engana porque tem uma parte de Deus, ele tem uma parte do Espírito de Deus, mas ele não tem o tudo da parte de Deus, ele não tem a doutrina verdadeira. Balaão se vendeu, Balaão fez uma negociata, por causa da proposta que ele teve de Balaque, ele inventou uma doutrina que colocava os filhos de Deus numa tentação de pecarem, e hoje tem doutrina que está levando as pessoas ao pecado, levando os homens e as mulheres ao pecado. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Por que nós temos hoje uma confusão entre as denominações? Não se sabe se o que é certo para as mulheres, se é cortar o cabelo, se é deixar o cabelo longo, ou se é usar um véu em cima, um tipo de pano, um tipo de um certo material lá. Quando a Bíblia explica tudo, as pessoas não se dão tempo. Esse assunto está em 1 Coríntios 11. Eles não leem nem todo o capítulo. Não leem todo o capítulo, porque se lesse todo o capítulo, saberia o que é véu, que tipo de véu está falando ali. Amém? Amém, irmãos? Então aí você vê por que nós temos hoje doutrina de Balaão. Sim, temos sim, e a Bíblia está dizendo aqui, está mostrando, por isso que é um acumulativo, isso aqui vem para os nossos dias. E vamos continuar um pouquinho mais adiante, no versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço, disse Deus. Eu aborreço esse tipo de doutrina. O que é a doutrina dos nicolaítas? Eu acho que você sabe, mas vamos tratar um pouquinho ligeiramente. É conquistar o leigo, se aproveitar daquele que não tem segurança, que não tem a profundidade dessa escritura,
E por isso que o diabo se interessa tanto que as pessoas não sejam profundas nas Escrituras, porque ele tem mais facilidade de enganar. É por isso que ele engana com facilidade no nosso dia, porque as pessoas, mesmo com a Bíblia, são enganadas por Satanás. E são enganadas por causa disso, porque elas são conquistadas, elas são arrastadas pelo nicolaítismo. E o nicolaítismo não é só lá fora, não é só nas igrejas, é dentro dessa chamada mensagem, também há nicolaítismo. Por isso que existe os tantos grupos que existem, é por causa disso. Mas tem que haver alguém que denuncie, tem que haver alguém que se coloque aqui, não pela posição, não pelo dinheiro, mas em defesa da palavra. Você está aqui em defesa da palavra ou em defesa de um tabernáculo? Eu não estou defendendo esse tabernáculo, estou defendendo a palavra que está aqui nele. Bendito seja o nome do Senhor. Assim também os que seguem a doutrina de Nicolaitas, o que eu aborreço, diz o Senhor. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei contra eles e batalharei com a espada da minha boca. Esta aqui é a espada de Deus ou não é? É a espada de Deus? Então ele batalhará com esta espada aqui. Viu? Não é com outra. Bendito seja Deus. Como estas coisas são valiosas. Será que isso foi profetizado? Será que Deus já sabia que isso ia acontecer? Será que sabia? Você crê que sabia ou não? Deus sabe todas as coisas antes de acontecer. Eu quero ler Atos dos Apóstolos, porque vocês estão aí marcando um pouquinho, né? É Atos capítulo 20, né? Vamos conferir aqui. Enquanto vocês procuram, eu também procuro aqui, Atos capítulo 20. Palavras de Paulo, né? Paulo era um profeta, né? E ele está nos mencionando aqui o que vale a pena a gente ressaltar aqui para os irmãos. Capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. O Espírito Santo, vê? Para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Então a igreja é resgatada com o sangue de Deus. O preço o preço da sua redenção, né, foi o sangue, né, o sangue de Deus, né, resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, viu? Que não perdoarão o rebanho, porque dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Não é de fora, não. Se levantam de entre. Para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos, não cessei noite e dia, de admoestar com lágrimas cada um de vós. Pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra pela graça, e Ele é poderoso para edificar a sua herança entre todos os santificados. Né? Então, aí você vê, né? Paulo percebia isso, e como um profeta, ele estava profetizando o que seria, o que haveria de vir, e que o que haveria de vir é o que eu estava mencionando ali, Deus mencionando ali nas eras, mostrando para nós, né? E Paulo também, como o primeiro mensageiro da primeira era, né, o anjo da igreja, que era Paulo, estava mostrando já estas coisas aqui para nós. Né? Então nós devemos levar muito em conta estas coisas. Né? Agora, vamos dando um pouquinho de continuação, nós vamos aqui adiante, ainda nesse tempinho que nós temos aqui, de 10 minutos, né? Nós vamos um pouquinho aqui, ainda para aproveitarmos esse tempo, nós estamos falando da era ainda em Sardes aqui, né? Vamos à era de Filadélfia. Filadélfia,
que significa amor fraternal. Isso é o que significa Filadélfia. É um nome muito bonito. Então diz assim: eu sei as tuas obras, já no versículo 8, para ganharmos tempo, eu sei as tuas obras, eu sei que eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força, mas guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome, viu? E eis que eu farei com aos que da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, viu? Como existia, mentiras. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então isso é futuro. Essa hora da tentação é futuro. Claro que ela já tem começado. Não tem dúvida que ela já tem começado. Porque hoje existe uma tentação muito forte entre a pessoa escolher a palavra ou escolher a igreja. Né? Isso trabalha dentro das pessoas. Isso é o que divide as pessoas no nosso dia. O que divide é isso. Né? Alguém se conforma com o nome da igreja, outros só se conformam com a palavra. Então, aí não tem como não haver dividir, porque um pensa de uma forma e outro pensa de outra. Agora, aqueles que concordam com a palavra, eles se unem, eles se juntam, porque o interesse deles é a palavra. Então, eles estão juntos, porque o que une é a palavra, é o principal. Não é uma questão de gosto, não é uma questão de vamos dizer assim, de interesse. Não, nem de posição, é uma questão de ficar com a palavra. Não é? E tem uma coisa muito interessante aqui, né? Na era de Filadélfia, diz assim, isto diz o que é santo. Aí no versículo 7. Né? Isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Essa chave é a mesmíssima chave que Jesus deu também a Pedro, lá em São Mateus capítulo 16, quando as pessoas não sabiam exato quem era o Filho do Homem, e Pedro, aquele pescador, aquele homem simples, né? Jesus inquiriu ele fortemente e disse, mas e tu, Pedro, que dizes ser? Né? E Pedro disse, sem titubear, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus respondeu para ele? Disse, tu és um bem-aventurado, porque isso não foi carne, isso não foi sangue, isso foi meu Pai que te revelou. Então, essa chave de Davi, por isso que ela abre e ninguém fecha. E quando ela fecha, ninguém abre. Essa é uma chave que está na aliança de Deus para este tempo também. Porque o que estava lá no acumulativo das eras, como eu estava dizendo, o que estava lá na primeira era caminhou para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta, da quinta para a sexta e da sexta para a sétima. Vai sempre caminhando. Então, chegamos ao nosso dia, nós temos a porta aberta, mas temos esse perigo. A tentação que virá sobre o mundo inteiro. Viu? E a tentação é exatamente hoje estar agarrado na igreja em lugar da palavra. Porque a igreja entra no concílio. A igreja já está comprometida no concílio, porque depois deles falarem tanto uns contra os outros, hoje eles ficaram divididos, então, para não ficarem fragilizados, eles começaram então a se unir, né? Começaram a formar um concílio para se uniram contra essa mensagem, porque a mensagem, os verdadeiros são poucos, são menos, eles se uniram contra, para defender o seu sistema, para que o seu sistema seja defendido pela política. E hoje ainda dizem, a bancada evangélica. A bancada evangélica, não tem bancada evangélica me defendendo, o que está me defendendo é a palavra. Você quer também a palavra para si ou não? O que a bancada evangélica lhe defender? Não defende nem outras coisas que é necessário, vai defender evangelho. Não. Mas vamos em frente
aqui ainda, porque tem alguma coisinha a mais. Então, por causa desse perigo que nós estamos dizendo assim, né? Porque aquele que puder, como diz aqui, a tentação que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam na terra, viu? Mas eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, viu? Ó, viu o que eu estou dizendo? Porque a pessoa pode adquirir presentes, pode ser bem presenteada, né? Mas se ele não guardar os princípios da palavra, ele vai perder a coroa, que é o mais importante, aquilo que Paulo disse. Paulo, por exemplo, foi para a prisão, foi até decapitado, mas ele diz, mas a minha coroa o Senhor tem lá segura, que dará não só a mim, mas todo aquele que for fiel vai receber essa coroa, né? Ele disse, corri a boa carreira, combati o bom combate, desde agora a coroa me está guardada. Você não gostaria de saber que a sua coroa está guardada? Gostaria de saber que a sua coroa está guardada? Amém. Louvado seja Deus, né? Isso é sinal. O irmão ficou com a mão levantada, isso mesmo, isso mesmo. Bendito seja Deus. Então, ali para a última era, então nós tivemos todos esse acúmulo. Então, o que nós vamos ter ali na última era? Uma era morna, como esta que nós temos, sem definição. As pessoas não sabem, não têm certeza, não têm segurança, só porque o inimigo falou que existe um falso profeta. Na verdade tem falsos profetas, São Mateus 24, 24, haveria de vir os falsos Cristo, os falsos ungidos, né? Haveriam de vir. O que é um falso ungido? Falso ungido tem um presente de Deus, tem uma parte da unção de Deus, igual Balaão, mas não tem toda a palavra. Então, esses são os falsos. Agora, o verdadeiro, ele deve ser conhecido pela palavra. E o verdadeiro que nós cremos no nosso dia é o que tem nos levado a essa palavra. Vamos dizer graças a Deus por isso? Vamos dar uma salva de palmas por causa disso? E no verdadeiro nós estamos, né? Porque não só segue pelos acontecimentos, não só segue pela história, segue pela Bíblia, passo a passo segue pela Bíblia, né? Gostaria de então dar mais um desfechozinho aqui, dentro desses minutinhos que faltam aqui. Então, você sabe que nós temos até datas, ali tem datas, né? Eu podia citar aqui, mas aí leva mais tempo, né? Mas quando você puder tirar foto, enfim, olhar aí, porque você vai ver que ali estão as datas, né? A duração de cada era dessa aí, e tem as datas ali precisas, né? Então, você vai saber que em 1906 entrou essa era, começou essa era. E lá em 1914 estava havendo uma guerra, mas em 1914 estava havendo o derramamento dos pentecostais, viu? Aqueles pentecostais que nós sabemos através da mensagem, que começou lá, no país de Gales, que começou também nos Estados Unidos, lá na Rua Azusa, todo aquele avivamento que hoje eles sabem, né? Aquilo ali era um derramamento que estava existindo lá naquele tempo, né? Então, de lá do país de Gales foi para os Estados Unidos, né? Então, você está vendo aí que, como eu estava dizendo, a restauração dos dons já aconteceu, né? Já aconteceu, os dons foram restaurados. Mas acontece que existe outra restauração, e eu vou encerrar com essa última restauração, que é Atos dos Apóstolos também. Deixa eu ver aqui para os irmãos rapidinho, para que nós possamos, então, ler com os irmãos Atos, capítulo 3. Né? É quando fala de uma restauração de todas as coisas, né? De todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aqui está dizendo, no capítulo 3 de Atos, e versículo 21, 20, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado,
o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Então, Cristo está retido, está esperando pela restauração de tudo, esperando pela colocação do último eleito que seja colocado no corpo, que ele entenda isso, que ele saiba que isso que ele faz, embora você sofra, tenha sofrido alguma coisa, não estamos dizendo que não existe aflição, como nós falamos ontem, no mundo nós teremos aflição. Jesus disse que de parte do mundo nós temos aflição, em Jesus nós temos paz, mas do parte do mundo nós temos aflição, nós somos afligidos, mas essa aflição não nos leva para longe de Deus, nos leva para mais perto de Deus. Isso é o que você tem que levar em conta, né? Então, esta restauração de tudo, né? E só o mensageiro da última era foi que traz a restauração de tudo, né? Ele é este quarto Elias, né? Porque são 5 Elias, né? O último será para os judeus, mas nós temos um tempo do quarto Elias e ele traz essa restauração. Então, por isso, trouxe o batismo, trouxe a verdadeira ceia, trouxe o lava-pés, trouxe o verdadeiro vestuário, trouxe o verdadeiro testemunho, trouxe a boa conduta das famílias, dos lares cristãos, enfim, da maneira de criar, ensinar filhos, enfim, desde a criança até o jovem, tudo isso, forma de casamento, forma de namoro, tudo isso, enfim, toda esta restauração, tudo isso que a igreja perdeu através do tempo, porque se tornou molenga, porque se tornou fora do seu lugar, e porque ela se colocou fora do lugar, ela colocou Jesus também para fora. As trevas estão ali dominando, porque Jesus, que é a luz, está batendo o lado de fora. Quando alguém pega a Bíblia para fazer uma aplicação, ela diz assim, para o pecador, Jesus está batendo na porta do teu coração, mas Jesus está batendo na porta da era também. Não é só do coração, da era também, porque ele está fora dessa era. Vamos então nos colocando de pé. Já vamos aqui para o encerramento. Recém que nós estávamos pegando o embalo, não é? É, bem assim. Muito obrigado, irmão. Aqui nós temos o pedido da irmã Terezinha Felisberto, por motivo da enfermidade. Há muitas outras necessidades, não é? Eu creio que do Sul também nós recebemos, outro dia, através ali da programação da Rádio Web, nós recebemos também alguns pedidos de oração, embora não seja mencionado nome por nome, mas nós queremos orar por todos aqueles que têm alguma necessidade na sua vida, e saibam que, como nós estamos falando do acumulativo que nós temos hoje das eras, nós temos toda a palavra, nós temos a unção de Deus sobre esta palavra, nós também cremos na oração pelos enfermos, cremos na libertação das pessoas oprimidas, nós cremos nós sabemos que Satanás ainda é o opressor, é aquele que oprime, mas Deus é aquele que liberta, é aquele que abre a porta, é aquele que tem a chave, é aquele que abre e ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre, como nós acabamos de ler a respeito da chave de Davi, não é? Com nossas cabeças curvadas, precioso Senhor Jesus, nós viemos te agradecer, meu Senhor, nesta noite, nessa oportunidade que o Senhor nos tem dado, Senhor, para fazer esta pequena explanação que o Senhor nos permitiu. Nós agradecemos pelo domínio do Teu Espírito aqui sobre esse lugar, Senhor. Eu te agradeço, meu Senhor, porque o Senhor está tomando conta desse lugar, porque isto é a revelação do amor do Senhor pelos Teus filhos que aqui estão.
O Senhor quer fazer parte da vida de cada um deles, não só desses aqui que estão presentes, mas daqueles que estiverem também online, que estiverem nos escutando e desejarem fazer parte do corpo de Cristo. Eles terão essa oportunidade, se fizerem a sua decisão, o seu esforço de se colocarem como um cristão e enfrentarem, na verdade, as coisas que deverão enfrentar, mas que vale a pena, porque é muito mais o que vem depois, que as pessoas queiram ou não queiram, eles vão ter que enfrentar. Senhor Deus, nós te agradecemos por o Senhor ter feito com que esta escolha tenha caído sobre nós, Senhor, e nós possamos ter esta confiança, esta certeza que estamos ouvindo algo verdadeiro. Nós possamos ter a certeza, Senhor, que temos aqui esta graça, este favor imerecido, temos esta palavra para nos guiar, a luz para nos guiar na palavra profética, a luz para aplicar esta Bíblia no seu lugar, a luz para trazer a libertação e afastar espíritos, demônios, coisas prejudiciais, coisas ruins, pensamentos ruins, negativos e tantas coisas que às vezes nós possamos nos descuido, porque o descuido que houve lá na primeira era trouxe prejuízo durante as eras. Todo prejuízo traz estas coisas prejudiciais. Senhor, ajuda que alguém que está aqui ou que está nos ouvindo, Senhor, a se arrepender e permitir que o Senhor possa fazer, receber este arrependimento, esta correção e não tirar, não remover o seu cálice, a sua representação não seja removida, como o Senhor disse que se alguém não vigiar ou não se arrepender, este cálice que representa cada pessoa será removido do seu lugar. Mas antes que isto aconteça, Senhor, estamos aqui invocando o Teu nome, estamos aqui nesta oração, pedindo que o Senhor abençoe esta congregação, abençoe nossos irmãos que estão aqui, abençoe os que estão na internet, que o Senhor traga a Tua bênção sobre cada um que necessita e precisa. Nós pedimos que o Senhor dê a cura e a libertação da irmã Teresa, que está pedindo, Senhor, esta bênção, e ela lá está ouvindo, e ela seja recebedora desta bênção. A unção do Teu Espírito Santo leve esta bênção para ela, no nome precioso de Jesus Cristo. Aleluias. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus.